noite, pessoal. Aqui é Rony Schaff, eu sou hematologista. Estou inaugurando essa forma de comunicação com vocês porque eu realmente acredito que a minha especialidade, que são as doenças do sangue, ela é muito pouco conhecida, tá? E eu estou fazendo um canal no Instagram, um canal no LinkedIn. Muita gente está pedindo informação. A melhor forma de eu fazer isso é através de fala mesmo, né? A parte escrita, eu acho que modernidade, as pessoas preferem ouvir, preferem ver do que propriamente ler. Essa semana que vem vai acontecer o maior evento anual da minha especialidade hematologia, tá? Que é o Congresso Americano de Hematologia, que vai acontecer na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, a partir do próximo final de semana. Acontece que é esse o ponto onde as maiores inovações, maiores descobertas, maiores resultados do ano são relatados. São mais de 20 mil pessoas. E eu, graças a Deus, vou ser uma delas, tá? Então, eu queria começar esse canal com uma chave de ouro, mostrando para vocês qual é o assunto número um, aquele trabalho que foi escolhido como o trabalho número um desse congresso e vai ser apresentado na sessão plenária em primeiro lugar. E dessa vez a surpresa foi grande, porque o assunto foi transplante de medula. Eu não me lembro de nenhuma outra situação em que um trabalho da área de transplante de medula óssea, que é uma sociedade própria, que tem um congresso próprio, fosse escolhido como o melhor trabalho do congresso. Tá? O trabalho de uma importância altíssima. Não? Então, preste atenção. Tá? O transplante de medula, basicamente, é um tratamento em que a gente faz uma quimioterapia na pessoa. Então, a pessoa tem uma doença grave, pode ser uma leucemia, pode ser um linfoma, pode ser uma aplasia, enfim, pode ser uma mielodisplasia. Tem indicações específicas, só que a gente faz uma quimioterapia e depois a gente injeta dentro da pessoa a fábrica do sangue, ou seja, a medula óssea, tá? A gente quer a fábrica do sangue de uma outra pessoa, que pode ser parente, né? Pode ser irmão, pode ser pai, mãe, filho, ou pode ser uma pessoa não aparentada que por acaso tem uma medula compatível, tá? E a gente torce para que essa medula ela combata a infecção. A questão é que ao mesmo tempo que uma medula de outra pessoa ela combate a infecção, né? Ela agride a doença do paciente e, portanto, tem mais chance de que ela seja curada. Ao mesmo tempo, ela agride o próprio paciente, porque ela foi criada num outro corpo, nem que seja um irmão, não é a mesma pessoa. Então, apesar da gente dizer que a medula é compatível, isso não quer dizer que ela é exatamente, ela vai se sentir em casa dentro de você, ok? Então, ela vai ser infundida e ela pode gerar uma complicação que é a complicação mais temida dos transplantadores, que é a doença enxerto contra hospedeiro, em que ela agride os tecidos saudáveis da pessoa. Tá? No caso, a doença enxerto contra hospedeiro aguda, que causa sintomas na pele, no fígado e no intestino, principalmente, e a doença enxerto contra hospedeiro crônica, que causa problemas de pele, principalmente, pode causar problemas de pulmão, e é a pior manifestação. Tá? O tratamento é bastante mal sucedido e a qualidade de vida fica muito ruim. Então, os transplantadores, e eu, né, pertenço a um grupo de transplantadores também, nós precisamos ter mecanismos de diminuir essa doença enxerto contra o hospedeiro, sem com isso fazer com que a doença que causou o transplante não seja curada. Tá? Mais ainda, uma vez que a doença enxerto contra o hospedeiro ocorre, não tem muito mais jeito de eu tirar. Eu não tenho como tirar a medula dele. Né? Se eu faço um transplante de rim, eu tiro o rim se tiver algum problema. Mas a medula ela é líquida. Tá? Então, o que esse grupo europeu fez? O grupo chamado ROVON.
um protocolo, um tratamento chamado Rovon 96. Ele pegou um paciente que iam receber transplante de irmãos totalmente compatíveis ou doadores não aparentados desses bancos de medula, né, que tem até no Brasil o Redome, totalmente aparentados. Então não tinha diferença de parentesco, eram medulas boas, podia ser do irmão, podia ser do banco. E dividiu os pacientes em duas estratégias de evitar a doença enxerto contra o hospedeiro. Uma estratégia, que é o que a gente faz no dia a dia, foi uma combinação de dois medicamentos, ciclosporina e micofenolato, e o outro braço, ele acrescentou um terceiro mecanismo, tá? Que é uma espécie de quimioterapia que a gente faz depois que o paciente recebe as células tronco. Então, o paciente recebe as células tronco, a gente faz a quimioterapia para destruir alguma célula reativa que possa dar doença enxerto. Esse tratamento junto com a ciclosporina, uma ciclosporina que é uma droga muito tóxica, de forma mais curta do que nos outros pacientes que iriam fazer o tratamento habitual. Então foi um trabalho relativamente grande, eu estou olhando aqui, trazendo para cá, foram 160 pacientes e depois que foram selecionados, 52 pacientes fizeram transplante normalmente e 99 fizeram essa nova estratégia de transplante. Tá? O tipo de transplante, a fonte de células foi o sangue dos doadores. Os doadores fizeram um transplante sem usar a própria medula. A gente pode colher do sangue também. Isso normalmente dá mais doença enxerto contra o hospedeiro. Isso é uma outra história. Se vocês quiserem, vocês podem me pedir que eu faça um vídeo específico explicando essa história de fontes de células, tá? E o resultado, tá? Os principais problemas: doença enxerto contra hospedeiro aguda, mas séria, foi menor no grupo que fez essa quimioterapia nova. Doença enxerto contra hospedeiro crônica, que essa é bastante debilitante e mexe com a qualidade de vida, a diferença foi enorme. Metade dos pacientes que fizeram o jeito de transplante que nós fazemos hoje em dia teve essa doença enxerto contra hospedeiro crônica. Apenas 19% dos pacientes que fizeram a ciclofosfamida pós-transplante, que é barato, é uma quimioterapia barata. Esses pacientes, apenas 19% teve doença enxerto contra o hospedeiro, uma queda muito significativa. Então, não houve diferença na taxa de recaída da doença e nem na taxa de mortalidade. Então, abre-se uma esperança de uma fórmula em que a gente possa diminuir essa tão perigosa doença enxerto contra o hospedeiro sem alterar a recaída. Essa aí foi importante, essa aí valeu o número 1 do Congresso Americano de Hematologia. Esse é o primeiro vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você gostou desse vídeo, manifeste isso, né? Clique lá na mãozinha para cima. Eu vou ver se até o congresso, que é semana que vem, eu posto outros vídeos com trabalho que foi número 2, trabalho número 3, número 4 e uma sessão que eu gosto muito, que chama Late Breaking Abstracts, que são aqueles trabalhos que chegaram aqui, chegaram na reta, no finalzinho, perderam prazo, mas são trabalhos tão importantes que merecem ser apresentados, mesmo tendo perdido o prazo, ok? Muito bem, uma boa noite para vocês e fiquem ligados.